Os adolescentes, estatisticamente, não são os maiores causadores dos atos infracionais no Brasil. Difícil a gente ficar preso, porque ninguém gostaria de ficar preso. Mas a gente fez uma coisa, a gente tem que pagar, né? Aqui eu vejo muita criança que eu vi nascer, crescer, mas se acabar na violência. A sociedade brasileira é violenta e as suas maiores vítimas são adolescentes e jovens até 24 anos de idade. Quando ele comete um ato infracionista, está violando o direito de alguém. Aquilo que se preveu no ECA há mais de 20 anos atrás, está começando a se ver a viabilização agora depois de 20 anos, depois que a violência aumentou assustadoramente. A gente tem a tônica da sociedade de consumo. Em geral, o adolescente que comete ato ilícito, ele tem uma vinculação ou como consumidor de substância entorpecente ou já no tráfico mesmo ilícito. Será que nossos adolescentes estão tendo as oportunidades necessárias para não ir para o mundo do crime? Porque nós temos uma rede, mas a rede não funciona como deveria funcionar. Como a política pública não consegue chegar, eles ficam, de certa forma, abandonados. E isso, o meio acaba absorvendo o que a política pública não consegue alcançar. São meninos que estão fora da escola, ou se não estão, tem um número de repetência muito alto. Estatisticamente, o percentual de atos violentos resultantes em mortes no Brasil, do ponto de vista da autoria, por adolescentes é bem insignificante em relação àqueles que têm autoria por adultos. Mas a imprensa, infelizmente, ela costuma dar muita ênfase quando há envolvimento de um adolescente nesse tipo de atividade, quando na verdade também houve incremento, um aumento no percentual de roubo também por parte de adultos. Então o que a mídia faz? Ela trata um adolescente que cometeu ato infracional como se ele fosse a maioria de todos os conflitos e violações de leis que acontecem no Brasil. E, na verdade, não é. Uma rede de TV aberta do Brasil pega um acontecimento trágico, que é o envolvimento de um adolescente num homicídio, por exemplo, e repete isso à exaustão durante uma semana, 10 dias, 15 dias, passando aquelas imagens horríveis daquilo que aconteceu. Ao mesmo tempo, estão sendo assassinados 28 meninos e meninas por dia. Isso não entra nem no noticiário. Depois do período que se aprovou o Estatuto da Criança e Adolescente, se construiu essa ideia que o Estatuto da Criança e Adolescente tornavam todos os jovens impunes, que ninguém podia fazer mais nenhum processo nenhum com os jovens. Isso é uma mentira deslavada. O Brasil responsabiliza os seus adolescentes a partir dos 12 anos de idade. A inimputabilidade penal não significa irresponsabilidade no cometimento de atos ilícitos, porque a medida socioeducativa, mesmo possuindo um caráter sociopedagógico, ela também tem caráter retributivo de resposta ao ato cometido. Elas estão previstas na legislação como sendo medidas que vão desde a advertência verbal até a reparação do dano, passando pela liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade e internação pelo período de 3 anos numa unidade socioeducativa. A criação do SINASE é a criação de um sistema que seja capaz de, ao ser instituído, criado, execute as medidas socioeducativas naquela perspectiva que foi criada no Estatuto da Criança e Adolescente. Qualquer encarceramento no país, qualquer colocação em instituição no país deve respeitar os princípios da brevidade, então tem que ser breve, e da excepcionalidade, algo excepcional.
Porque a Lei 12.594, que estabelece o SINASE, ela não vem sendo respeitada na maioria das unidades socioeducativas. Hoje em dia, né, as unidades onde esses adolescentes devem cumprir a medida socioeducativa são unidades precárias, são unidades sucateadas, superlotadas. Então, a internação é o último das possibilidades, assim, quando o juiz não tem mais para onde mandar, aí aplica essa internação. Ela não é fácil. Então, para que a gente tenha êxito, há necessidade de toda uma retaguarda de profissionais capacitados, especializados, tanto da área jurídica como da área psicossocial, para que se alcance o êxito que é a socioeducação desse adolescente. No Brasil já houve época que a partir dos 9 anos de idade, uma criança já poderia ser submetida a uma pena de prisão, até que em 1940, com o nosso Código Penal que continua em vigor, foi fixada a idade mínima de 18 anos. Vamos rebaixar a idade para 16 anos? 50% dos adolescentes que estão privados de liberdade hoje, então, iam para onde? 10 mil adolescentes. Sistema prisional. O sistema carcerário no Brasil hoje é falido. Vou reduzir a maioridade penal. Olha, é muito fácil, porque a população ela é levada. Ela é levada a fazer uma análise dos sintomas, quanto que as causas elas estão totalmente escondidas na sua raiz. Então, o que nós precisamos hoje não é criar cadeia para adolescentes. O que nós precisamos hoje, tá, no Brasil, é criar escolas de tempo integral e de qualificação. Nós temos que continuar no envolvimento e no trabalho com as famílias das quais esses jovens são oriundos, que são aquelas famílias que mais necessitam das políticas de divisão de renda no Brasil. Vai haver essa relação entre escola, família e sociedade. Quanto não houver essa harmonização entre escola, faz sua parte, a família tem que fazer sua parte, mas o Estado também tem que fazer sua parte. E também falta políticas públicas, nesse sentido de estar proporcionando outro viés para esse adolescente estar lidando com essa construção social da violência que existe hoje em dia. O projeto Reconstruindo a Liberdade ele é financiado pela Petrobras e ele desenvolve ações diretamente com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas dentro dos espaços socioeducativos, com oficinas de educação para a cidadania, letramento e habilidades artísticas. Além disso, nós desenvolvemos encontros com os familiares dos adolescentes, então é importante que eles conheçam esse direito deles para poder reivindicar, para poder cobrar políticas públicas voltadas para a socioeducação, mas cobrar políticas públicas também de prevenção, para que essa juventude não precise chegar a essa situação. A gente nem imaginava, minha vida totalmente era conturbada, sei lá, não pensava em nada, não tinha expectativa de vida. Hoje em dia já tenho alguma expectativa de vida já. O nosso menino, nessa fase inicial, a gente já vai trabalhando ele para estar saindo um pouco de dentro desses quartos-cela, indo para as salas de aulas de artesanato, para as oficinas de música, de violão, capoterapia. E de imediato, quando ele chega aqui, ele já vai para a escola. Então a gente busca muito a questão da arte e de colocar para fora desses muros a nossa metodologia de trabalho. Não temos arma a não ser a conversa, o diálogo. Todo mundo falava que assim, internação era uma coisa isolada do índice, né? Mas quando eu cheguei aqui não, eu vejo que é diferente, né? A gente tem aula diferenciada aqui, tem várias atividades externas. Como falava lá, que eu ia perder assim, porque eu dou muito valor no estudo. Todo mundo falava que eu ia perder o estudo, né? Mas quando eu cheguei aqui não perdi não, continuei estudando e tá dando certo tudo certo agora, graças a Deus. Tem várias atividades aqui, como hoje, né?
A gente está tendo aula de capoterapia hoje. E a gente tem um resultado, vamos dizer, é um resultado a longo prazo, mas nós temos resultados. A adolescência, ela é a fase mais linda da vida. E nós, seres humanos, nós não fomos criados para viver privado de liberdade, ainda mais na adolescência.